Este programa tem o apoio de Ministra da Saúde falou ao país após a reunião sobre o plano de vacinação no combate à Covid-19. E a vacinação contra a Covid-19 iniciou com a administração de 100 doses em Gondomar. E ainda Pedro Ribeiro testa positivo à Covid-19. Este é o Novo Notícias desta segunda-feira. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo Novo Notícias aqui no seu canal regional. A Ministra da Saúde, Marta Temido, falou hoje ao país após a reunião sobre o plano de vacinação no combate à Covid-19. E recordar que até ao final da semana passada foram recebidas em Portugal 493.050 doses de vacinas contra a Covid-19 e que, desse total, 450.150 foram entregues no continente. Sublinhar ainda a este propósito que foi ontem recebida a primeira entrega de vacina da companhia farmacêutica AstraZeneca, numa quantidade de 43.200 doses. A este propósito, dar-vos nota que o enquadramento para a vacinação com a vacina AstraZeneca foi hoje também publicado pela Direção-Geral da Saúde. Temos connosco o professor Walter Fonseca, da Direção-Geral da Saúde, para esclarecimentos técnicos sobre o tema, sendo que foi assumido também que, face àquilo que é ainda alguma incerteza relativamente à eficácia completa desta vacina em grupos acima dos 65 anos, a opção tomada nesta data foi a de privilegiar a sua utilização nos grupos etários abaixo dos 65 anos. Não está, obviamente, em causa qualquer questão relativa à segurança, à qualidade desta vacina. Adicionalmente, e regressando ao tema das entregas, hoje foi também recebida uma nova entrega de vacina da BioNTech Pfizer, uma quantidade de 87.750 doses, e para esta semana, no calendário de entregas, está ainda prevista uma outra entrega, no final da semana, da vacina Moderna, com uma encomenda de 22.800 doses. Esta é a atualização genérica de vacinas entregues até à data no nosso país, no continente, e entregas realizadas desde ontem e previstas para esta semana. Já se iniciou a vacinação contra a Covid-19 no concelho de Gondomar com a administração de 100 doses. Iniciou esta sexta-feira no Multiusos de Gondomar, local onde está instalado o Centro de Vacinação Municipal contra a Covid-19, a segunda fase da vacinação com a administração de 100 doses, num processo que conta com 10 enfermeiros e 2 médicos do ACES de Gondomar. A autarquia gondomarense esclarece na sua publicação online que este processo marca o início da imunização da comunidade local, sendo que esta fase prevê a administração de mais de 13.000 vacinas, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação contra a doença. O município destaca que o processo de vacinação contra recursos humanos disponibilizados pela autarquia, que ficarão responsáveis pela logística e limpeza do espaço. O treinador principal da equipa sénior, Pedro Ribeiro, do Futebol Clube Penafiel, testou positivo à Covid-19. O treinador principal da equipa sénior, Pedro Ribeiro, testou positivo à Covid-19. O Futebol Clube Penafiel confirmou a situação através de uma nota publicada nas redes sociais do clube, onde a formação duriense desejou rápidas melhoras ao técnico de 35 anos. Com mais este teste positivo, sobem para 15 o número de casos ativos no plantel,
da equipa principal do Penafiel que atua na Liga SABSEC. Os restantes 14 são compostos por 12 elementos do plantel, um da equipa técnica e um do staff de apoio. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 196 vítimas mortais e mais 2.505 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 14.354 óbitos e 767.919 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 32 residiam na região norte do país, 38 no centro, 100 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 19 no Alentejo, 4 no Algarve e, finalmente, 3 na Madeira. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica alertam o primeiro-ministro António Costa de que estão no limite. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica alertam o primeiro-ministro António Costa que estão no limite, tendo solicitado uma audiência ao chefe do governo. Em comunicado enviado ao Novo Canal, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica referem que os STSS continuam a ser marginalizados pela tutela, numa tentativa de evitar novas formas de luta que defendam os interesses dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que continuam a ser marginalizados pela tutela. O STSS solicitou nova audiência ao primeiro-ministro. O objetivo é chamar a atenção para alguns dos problemas e questões graves que atingem estes profissionais de saúde e que estão a causar grande indignação e revolta junto de toda uma classe profissional. O Governo define orientação no âmbito do apoio e integração às crianças e jovens em risco. O Governo definiu orientações no âmbito de apoio e integração das crianças e jovens em risco durante o período em que vigora o ensino à distância. O Gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Educação esclarece numa orientação dirigida às escolas, comissões de proteção de crianças e jovens e equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais produz efeitos no âmbito da retoma das atividades letivas na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, que face à transição para o regime não presencial importa dedicar uma atenção ainda mais especial às crianças e jovens em situação de risco ou perigo, dado que a sua vulnerabilidade pode ser aumentada em contexto de confinamento pela ausência dos contactos presenciais regulares, assumindo as escolas um papel preponderante e essencial na detecção de sinais de alerta e no assegurar da sua função protetiva. O projeto Uma Nova Visão para EMA, do Agrupamento de Escolas de Arouca, adverte para as dificuldades das crianças cegas. Uma nova visão para a EMA, assim se designa o projeto do Grupo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas de Arouca, um dos projetos que integra o concurso Escola Aberta, uma iniciativa do Instituto Nacional para a Reabilitação. O projeto é realizado em parceria com o Plano Nacional de Cinema e o Plano Nacional das Artes e com o curso de Técnicas de Multimédia e conta com o apoio da Câmara Municipal de Arouca. O vídeo mostra o trabalho que foi efetuado na Escola Básica de Arouca para adaptar o espaço a uma aluna com deficiência visual que está a frequentar o 5º ano de escolaridade naquela escola, assim como o percurso da aluna desde que esta entra na escola, as barreiras que tem de superar e a entrada numa sala de aula.
Estão garantidos os meios tecnológicos aos alunos do primeiro ciclo, em Peso da Régua. Já foram entregues os meios tecnológicos aos alunos do primeiro ciclo do Conselho do Peso da Régua, cujos discentes manifestaram junto do professor titular necessidade de meios tecnológicos e submetido junto da autarquia candidatura para apoio social escola. A autarquia esclarece na sua publicação online que, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua, irá garantir que os alunos do primeiro ciclo do ensino básico com escalão A ou B que tenham manifestado junto do professor titular necessidade de meios tecnológicos e submetido junto da autarquia candidatura para apoio social escolar tenham esses recursos assegurados, tendo já sido entregues os computadores aos alunos sinalizados. O município avança que o procedimento adotado é semelhante ao do ano letivo anterior, sendo os computadores cedidos a título de empréstimo. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. O município de Castelo Paiva reforça as medidas de apoio não só às famílias, como também às empresas e instituições do concelho. Castelo de Paiva vai continuar a promover os apoios à economia, às empresas e instituições do concelho, dando seguimento às medidas já adotadas em 2020, tendo como objetivo fazer face às dificuldades provenientes da crise sanitária que continua a afetar o concelho. O município esclarece na sua publicação online que desde o início da pandemia adotou um trabalho de proximidade junto das várias entidades em áreas como saúde, apoio social às famílias, entre outras, sendo seu propósito reforçar algumas das medidas que já vinham implementadas, como disponibilização de refeições diárias aos alunos dos escalões A e B durante o período de encerramento das escolas, a disponibilização de escolas e recursos que assegurem a resposta aos educandos dos trabalhadores dos setores essenciais que têm que manter a sua atividade profissional de forma presencial. A requalificação do Santuário de Santa Quitéria, em Felgueiras, está orçada em 750 mil euros e deve iniciar já no mês de fevereiro. Vai avançar a requalificação do Santuário de Santa Quitéria em Felgueiras, empreitada que iniciará durante o mês de fevereiro e está orçada em cerca de 750 mil euros. Segundo a autarquia, a intervenção prevê obras de requalificação de espaço envolvente ao Santuário de Santa Quitéria, uma intervenção ao nível das vias, da plataforma e dos canteiros laterais, assim como prevê a realização de obras de beneficiação das instalações sanitárias e o arranjo paisagístico do terreno localizado na parte sul. O município esclarece que a obra que aliará o local de culto religioso à belíssima paisagem e aos elementos naturais e espaços de lazer que tornarão este local único para os visitantes desfrutarem. Marco de Canaveses vai ter 15 novos postos de Wi-Fi gratuito no concelho. Marco de Canaveses vai ter mais 15 novos pontos Wi-Fi de acesso à internet e rede hotspot gratuita no concelho. A autarquia esclarece em nota de imprensa que a rede irá desempenhar um papel fulcral, proporcionando à população e a todos os que visitam o concelho acesso livre e gratuito à internet. A rede integra 15 novos locais. O município avança que a rede de pontos Wi-Fi deverá ficar instalada durante os próximos 2 meses num investimento de 43 mil euros, cofinanciada em 90% pelo programa Wi-Fi for You, através de uma candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Passos de Ferreira vai passar a dispor de um parque canino que ficará localizado no Parque Urbano da cidade. Passos de Ferreira vai dispor de um fun park canino que irá ficar localizado no Parque Urbano da cidade. A autarquia pacense esclarece na sua publicação online que o projeto encontra-se praticamente concluído, recordando que a sua construção faz jus àquilo que tem sido as solicitações dos cidadãos que habitualmente passeiam os seus animais pelo Parque Urbano com a obrigação de utilizarem sempre
a trela. Com a disponibilização deste novo espaço vedado, será possível soltar os animais em total segurança, refere o município na mesma publicação, destacando que o projeto será apresentado publicamente em breve, sendo que a sua instalação deverá estar concluída ainda durante esta primavera. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo, o 9 Notícias. Foi adiado para o final de setembro o Rally Serras de Faf e Felgueiras. Foi adiado para setembro o Rally Serras de Faf e Felgueiras. A prova a contar para o Campeonato de Portugal de Rallys e para o Europeu de Rallys, a ERC vai realizar-se entre 23 e 25 de setembro. A competição estava inicialmente marcada para junho, mas foi agora confirmado o adiamento. O Rally Serras de Faf e Felgueiras passará pelos troços de Santa Quitéria e Seixoso. E já pode consultar em novanoticias.pt os resultados do Campeonato de Portugal. Já pode consultar os resultados da 15ª Jornada do Campeonato de Portugal Série C da Federação Portuguesa de Futebol em novanoticias.pt. O Futebol Clube Passos de Ferreira tem sido a equipa sensação da Primeira Liga de Futebol. O Futebol Clube Passos de Ferreira tem sido a equipa sensação da Primeira Liga de Futebol. A equipa orientada por Pepa voltou a vencer desta vez por 2-1 o Tondela e somou a 6ª vitória consecutiva. Os castores estão num grande momento de forma e têm precisamente os mesmos pontos de que o Benfica. O Passos de Ferreira é o 5º classificado, os encarnados estão em 4ª posição em igualdade pontual. À 18ª jornada do campeonato, o Passos de Ferreira soma em 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E a chuva parece que veio para ficar. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. Segundo o boletim meteorológico, amanhã dia 9 de fevereiro, chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 12 graus e mínimas de 8 graus. A probabilidade de chuva é de 100% e o vento moderado. Já a quarta-feira, dia 10 de fevereiro, chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 14 graus e mínimas de 5 graus. A probabilidade de chuva é de 100% e o vento fraco. E chega assim ao fim o primeiro bloco informativo desta semana do seu canal regional. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novanoticias.pt ou através das nossas plataformas sociais. Não me despeço antes de o relembrar que já a seguir pode ver o programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca. É uma ótima sugestão para continuar na nossa companhia. Eu regresso amanhã às 19h45 para lhe trazer mais notícias da atualidade. Tenha uma boa noite. Nova Notícias com Mariana Nogueira. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.